Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu estou fazendo essa gravação em caráter especial, em função de notícias e comentários que ouvi neste horário, um pouco tarde. A direita do Brasil, aqueles que compõem a direita do Brasil, estão fazendo sérias acusações de que Jair Bolsonaro está sendo impedido de governar o Brasil. Está sendo impedido de atuar no Brasil. E que a esquerda está muito organizada. Muito organizada. E que existe uma conspiração para derrubar o governo Jair Bolsonaro. Pois bem, esses senhores pedem que Jair Bolsonaro, como comandante, líder maior da nação, convoque as Forças Armadas e derrubem até mesmo a intenção do general Heleno de não se envolver nessa situação através de um decreto, de uma lei existente, em que o governo pode pedir a intervenção do Exército e fazendo a campanha de movimentação no dia 26 dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Até aí, nenhuma novidade, sem problemas, cada um age como melhor pensar, age como aquilo que acredita, tudo bem. Eu só quero ressaltar o seguinte: se Jair Bolsonaro está enfrentando uma crise, se Jair Bolsonaro está se sentindo ameaçado, se Jair Bolsonaro está se sentindo impedido de governar por conta das manifestações que ocorreram no último dia 15 com relação aos estudantes das universidades e escolas federais por retirada dos investimentos das universidades, da escola pública federal. Meus queridos, vocês de direita estão completamente atrapalhados. Se tem alguém dando golpe no governo Jair Bolsonaro, é o próprio Jair Bolsonaro. Por total incompetência em escolher os seus parceiros, os seus pares, aqueles que lhe dão sustentabilidade. Eu vi os caras da direita, fiz questão de ouvir os caras da direita dizer que Rodrigo Maia e Alcolumbre estão tramando contra Jair Bolsonaro, afirmando de todas as maneiras de que o governo vem passando por essa crise por conta do Congresso Nacional. Eles querem fechar o Congresso. Espera um pouco, tem algo de estranho nessa história. Tá? Tem algo de estranho nessa história. Quem está comandando o país é Jair Bolsonaro, ele tem autonomia, ele é criticado, sim, é criticado, mas não existiu até agora, até o exato momento, nenhum movimento de outra ideologia contra o seu governo. Nenhum movimento que pudesse levar risco ou perigo a Jair Bolsonaro. Essa sua vitimação, esse seu sentimento de vítima, é por conta das suas próprias erratas. Jair Bolsonaro é um cara que não tem consciência e está muito mal acompanhado. Quisera ele tivesse bem acompanhado e fazendo a coisa que deve ser feita, que é gerir um país que vai muito bem, obrigado. Com as suas dificuldades, sem Jair Bolsonaro ele era um país de paz, tranquilidade. Toda essa confusão está sendo gerada pelo próprio Jair Bolsonaro e seus parceiros. E eu vejo essas pessoas de direita, sejam de direita, de esquerda, do meio, do centro, da beirada, seja do que quiser. Vocês
não interfere em nada. O que pesa para um governo é a consciência popular. O Brasil não é constituído de 57 milhões de pessoas. O Brasil é constituído de 210 milhões de habitantes. São 210 milhões de habitantes. É essas pessoas que nós devemos respeitar. Estas pessoas é que vão sair às ruas fazerem as suas reivindicações, independente de quem está no governo. São essas pessoas que têm o direito, porque numa democracia o governo é do povo, para o povo e pelo povo. E quando o povo se sentir agredido, ele vai reagir. E acabou. Não tem direita, não tem esquerda, não tem posicionamento ideológico que barre a população. A não ser que você varra a população com rajadas de metralhadora. E aí você vai governar para ninguém. Se você não está bem visto, é porque você está agindo errado. É só compreender esse tipo de raciocínio que vai fazer você mudar. Vai fazer mudar o seu comportamento. Você quer enfiar a goela abaixo do brasileiro, que ele vai ter que se ferrar pro resto da vida, porque você quer. Porque a direita quer. Alguns da direita, né? Essa ideologia que não está dando certo no mundo, não tem nada a ver com o planeta, com o século XXI. É uma questão ultrapassada, um movimento ultrapassado. Sabe-se que não tem nada a ver, não tem nada mais a dizer ao povo do mundo, né? Nem só ao povo brasileiro. O mundo inteiro sabe que se não tiver a base de sustentação, não há governo que se mantenha. E o povo, hoje em dia, não é tão burro como era antigamente, que se vendia por um pão com mortadela, um bonezinho e uma camiseta do seu candidato. O povo hoje tem consciência, por mais simples que ele seja, e a internet trouxe a compreensão. A internet trouxe a compreensão, independente da escolaridade, do nível cultural, do seu intelecto e tudo mais. Ninguém mais no Brasil é burro a ponto, né, de entender que as coisas estão acontecendo por um movimento, por um ataque ao governo, um plano de derrubar o governo. Não existe plano nenhum de derrubar o governo. Não existe nenhum conluio, nenhum tipo de armação dentro do país querendo derrubar o governo. É simplesmente a manifestação do povo insatisfeito. O que é normal. Todos os países do mundo, quando o povo está insatisfeito, o povo reclama. E o Brasil é o mais manso de todos. O Brasil é o mais manso de todos. O povo deixa para o último instante, né, para reclamar. Quando apertar a coisa, o povo reclama. Mas todo mundo acredita que pode melhorar. E vocês de direita estão aí chorando as mágoas, porque no Jair Bolsonaro, ele está tramando contra ele mesmo. Ele criou as sanções para o governo dele mesmo, que não agiu adequadamente. Em vez de entrar no governo, a primeira coisa que esse cara deveria fazer é cancelar todos os decretos de Michel Temer, fazer um plebiscito, saber o que o povo precisa. Agora, com esse governo que pensa só em armamento, em entreguismo, abriu as pernas para os americanos, achando que, para Donald Trump, achando que isso. Houve um imbecil de Olavo de Carvalho, que nem deve ser mais mencionado o nome. Então, estou preocupado, essa mensagem é uma mensagem de preocupação, porque a direita está tentando criar o caos no Brasil. Eles não estão querendo dar o braço a torcer que o grande erro desse país, o grande golpista desse país, que tramou esse golpe, é exatamente Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, que tem na mão a possibilidade de endireitar o país ou estragar com o país. Ele optou por estragar, o povo vai reclamar. Não tem ninguém induzindo o povo.
O povo tem consciência própria. Nós sabemos o que queremos. Jair Bolsonaro, nós respeitamos as eleições, o resultado das eleições, mas não estamos de acordo com as ações dele. Simples assim. Não tem complexidade nisso. Não existe complexidade nem trama, nem movimento comunista, porque comunismo não existe, não acabou, não existe mais isso. Isso é coisa do século passado, se não for do retrasado. Comunismo não existe mais. Existe um país no mundo que é comunista. O resto, até a China é capitalista, todo mundo é capitalista. Só que aquilo que eu falo, capitalista cruel, bandido, safado, anda de mão com outro capitalista cruel, bandido, safado. E o capitalismo social é o capitalismo que quer ganhar dinheiro e quer distribuir renda para que o comércio e o mundo gire, a roda vire. Ou vocês acham que a gente vai colocar um hamster para fazer o mundo rodar? Como se fosse naquela rodinha que o hamster fica girando para brincar. Não é assim não. Povo de direita, em vez de ficar falando porcaria, vai lá e aconselha o seu presidente a tomar medidas mais populares. Medidas que atendam às necessidades da nação e não às necessidades de um conluio que ele tem com os Estados Unidos e quiçá com outros países que também estão aí embramados nisso tudo. Ele é persona não grata lá nos Estados Unidos. Quem construiu isso? Foi a esquerda? Não, foi ele mesmo. É isso. Cada um recebe aquilo de acordo com o que pratica. Tá certo? Edmar de Moraes falando a verdade, doa quem doer. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.